Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho do que a gente na Tivoli está pensando para o cenário macro para o ciclo 24 a 26. A gente teve alguns anos aí bastante turbulentos, né? Depois da pandemia, todas as consequências aí na economia americana. E agora a gente vai tentar entender como é que esse próximo ciclo vai se comportar e onde que estão as oportunidades imobiliárias no mercado americano nesse próximo ciclo. Bom, como todo mundo sabe, a gente teve um período 2020-2023 bastante conturbado. O Fed demorou para atuar ali depois das consequências da pandemia e a inflação foi a valores inimagináveis para a economia americana, né, batendo em 8% em 2022. Atualmente, a gente está com uma inflação descendo, ainda acima da meta, mas ainda caminhando para mais próximo da meta, e a gente espera que isso venha a acontecer a partir de 24 até 26. O PIB teve uma queda em 2020, depois uma recuperação, e a gente também espera que agora a gente tenha chegado no soft landing. Então, o Fed conseguiu aí minimamente evitar a recessão e a gente vai ter uma previsão de PIB aí baixo, mas positivo aí para o ciclo 24 e 26. Por causa da pandemia, o Fed promoveu aí um afrouxamento monetário bastante grande. A taxa de juros, o Federal Funds Rate, foi praticamente a zero. E depois, por causa da inflação, o Fed teve que mudar radicalmente de posição. Alguns dizem que um pouco tardiamente, mas, enfim, essa mudança foi feita e foi feita de uma forma muito agressiva. Então, a gente teve a maior alta na taxa de juros dos últimos 23 anos, atingindo 5,33%. Para o ciclo 24-26, a gente já espera que isso venha a cair. As projeções aí estão dizendo que mais ou menos no meio do ano começam os cortes dessa taxa de juros, na taxa básica de juros na economia americana, e isso vai continuar para os próximos anos, afrouxando novamente a política monetária do Fed. Bom, como a gente está falando aqui de mercado imobiliário, a gente sempre gosta de trazer uma referência, pelo menos, das taxas de juros no mercado imobiliário. Então a gente trouxe aqui uma referência de mortgage rates, né, que são, digamos, as taxas do mercado de hipotecas ali, residencial americano, e obviamente elas têm um spread em cima da taxa básica. Então a gente teve aí um aumento, conforme a taxa básica aumentou, os mortgage rates também aumentaram, e a gente chegou a bater mais ou menos 7,3%, que é um valor bem acima dos 3% que estava ali durante o início da pandemia. Então esse aumento absurdo também nas taxas hipotecárias gerou muito impacto no mercado imobiliário e também no mercado comercial, não só no residencial. A gente trouxe só aqui os dados do mercado residencial, mas também no mercado comercial isso teve um grande aumento de taxas de juros para quem estava tomando financiamento no mercado imobiliário. Para o próximo ciclo, conforme a taxa básica de juros da economia começa a cair, a gente também espera que as taxas para o mercado imobiliário também se retraiam. No entanto, é importante a gente frisar que para os próximos 2 anos, 24, 25, mesmo com a queda das taxas de juros, a gente ainda vai ter valores bem altos, bem acima dos que eram praticados em 2021. Então a gente ainda espera aí que fique acima de 5%, proporcionalmente muito acima dos 2,8%, 3% de 2020 e 2021. Quais são os impactos desse aumento dessa taxa de juros no mercado imobiliário? A gente tem duas facetas aqui. No campo residencial, a gente tem um certo congelamento do mercado residencial americano. Por quê? As pessoas que tinham contraído financiamento a 3% não querem vender suas residências, não querem sair do seu contrato de financiamento para tomar um novo financiamento a 7%, 6,5%, enfim, a valores muito mais altos do que o financiamento que elas têm. Então, no mercado residencial, isso gerou uma depressão muito grande no volume de transações e um certo congelamento do mercado. No mercado comercial, onde as taxas flutuantes são bem mais comuns, a gente teve dois grandes efeitos. Primeiro, o custo de serviço da dívida aumentou demais, então todos aqueles financiamentos que tinham taxa flutuante tiveram um aumento gigantesco no volume de juros que era pago mensalmente pelos tomadores de financiamento. Isso gerou uma redução bastante grande nos fluxos de caixa das propriedades comerciais. Por outro lado, a gente também tem um problema na saída, ou seja, na venda desses investimentos. Conforme as propriedades eram financiadas, elas tinham prazo para pagar o seu financiamento. E a gente está vendo que todas as propriedades que tinham que pagar os seus financiamentos, ou seja, que tinham que liquidar os seus financiamentos nessa janela 23, 24 e 25, elas vão ter que liquidar os seus financiamentos num ambiente com a taxa de juros muito mais alta. O que isso significa? Ou o proprietário, né, ou o empreendedor que é dono dessa propriedade não vai conseguir refinanciar por um valor que seja viável economicamente, e como ele não consegue refinanciar, ele vai ser obrigado a vender. Então a gente vai ter aí, nesse horizonte,
nessa janela 23, 24, 25, quando as taxas ainda vão estar muito altas, a gente vai ter muita gente sendo forçada a vender porque não vai conseguir refinanciar e carregar a propriedade por mais tempo até que as taxas estejam mais baixas. Bom, isso vai gerar aí um certo estresse no mercado. Quem não conseguir refinanciar vai ser obrigado a vender e, obviamente, quem é obrigado a vender para quitar o seu financiamento vai estar pressionado a vender rápido, vai ter um prazo curto para vender se a janela for dentro dessa janela 24, 25, com os juros ainda bastante altos. Isso vai gerar certamente oportunidade de aquisição no mercado de quem precisa vender e está com pressa. Então, fire sale vai ser algo mais comum nesse horizonte 24, 25, talvez até um pouco em 26, mas um pouco menos. Aqui a gente trouxe essa questão de um outro ângulo, né? Então, na janela 20 e 21, quando as taxas de juros estavam muito baixas, as propriedades se apreciaram muito em valor e isso é refletido no Commercial Property Price Index, que é uma métrica genérica dos valores médios das propriedades comerciais nos Estados Unidos. O que aconteceu quando as taxas de juros subiram bastante? Obviamente, o custo de oportunidade aumentou, os descontos aumentaram, os cap rates também subiram. Então, a gente teve uma depressão nos preços, que já atingiram aí cerca de 22%. Obviamente, isso varia muito, essa é uma grande média, e aqui a gente traz de uma forma mais esquemática, para mostrar os mecanismos do que propriamente o valor de queda de cada caso específico, cada mercado específico. No geral, com o aumento dos juros, os preços das propriedades caíram, e aqui a gente trouxe uma métrica de 22% só para ilustrar o que está acontecendo. O que a gente espera? Que o efeito contrário aconteça no ciclo 24 e 26. Então, conforme as taxas de juros comecem a cair, o preço das propriedades tende a voltar a subir. Qual é a questão? A questão é que a resposta do mercado imobiliário, especialmente o mercado privado, ela não é rápida como no mercado público, como no mercado de ações. Então, o que acontece? No primeiro momento, quando as taxas de juros começaram a subir, as propriedades não perderam seu valor imediatamente. E num segundo momento, quando as taxas de juros começarem a cair, as propriedades não vão apreciar de forma automática. Existe o que a gente chama de time lag. E pelos nossos estudos aqui na Tivoli, esse time lag do mercado imobiliário privado para as taxas de juros ele é de cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Então, essa é a correlação mais alta que a gente obtém entre essas duas métricas. Então, o que a gente espera é que o preço dos imóveis só volte a apreciar mais para próximo de 2026, mesmo que em 2024 as taxas de juros comecem a cair. E por que isso acontece? Se a gente pensar um pouquinho na prática, no mercado privado, vendedores e compradores eles têm que saber qual é o preço, eles têm que acordar qual é o preço que eles estão dispostos a pagar. Então, se eu der um exemplo aqui do dia a dia, se você tem um imóvel que você acha que vale 10 mil reais um metro quadrado, se o mercado começa a cair de preço, a pessoa que está vendendo se recusa a vender num primeiro momento e só vai a mercado quem realmente precisa vender. Isso gera uma certa dificuldade entre saber quais são os preços reais do mercado naquele momento. Então, o primeiro efeito é uma queda no volume de transações. O mercado tem dificuldade de saber qual é o preço correto em cada momento. Então, assim, o mercado privado, por ele não ter essa precificação automática do mercado, toda vez que ele muda de patamar, ele demora para chegar no novo patamar. E os preços vão avançando só conforme aqueles que realmente precisam botar o seu ativo à venda. Então, isso gera um time lag, que pelos nossos estudos no mercado imobiliário americano é de cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Então, só para recapitular, mesmo que as taxas de juros comecem a cair agora, no meio de 2024, os preços dos imóveis só vão voltar a subir pelas nossas estimativas no final de 2025 e no início de 2026, que é a resposta do mercado privado atrasada à movimentação das taxas de juros. A gente trouxe essa mesma discussão sobre uma outra ótica, né? Então, no mercado imobiliário, tanto americano como nacional, uma métrica muito importante é o cap rate, que é o quê? É a rentabilidade não alavancada de um imóvel, ou seja, a rentabilidade de um imóvel que não utiliza financiamento, não utiliza dívida para sua aquisição. Então, a gente, por exemplo, tem aí um cap rate de 6%, se a gente pagou 1 milhão num imóvel e ele te gera 60 mil reais por ano como rentabilidade. Seria um cap rate de 6% sem considerar nenhum tipo de alavancagem. Nesse gráfico, a gente trouxe aqui os cap rates médios do mercado residencial americano e a gente vê ali que em 2021 a gente teve o menor cap rate, ou seja, uma rentabilidade muito baixa. Isso muito em função das taxas de juros nos Estados Unidos estarem zero. E o que a gente viu é que esses cap rates começaram a subir ali em 2022, 2023 e provavelmente vão continuar altos em 24 e 25, só começando a baixar em 26, um pouco por causa daquele efeito do time lag que a gente já discutiu anteriormente. Ou seja, a gente vai ter um período
em que os juros já vão ter começado a cair em 2024, mas o preço dos imóveis vai resistir um pouco mais a cair. Isso se reflete nos cap rates e também se reflete no índice de preços médios do mercado americano. Então, a linha laranja começa a subir a partir de 26 e a linha preta dos cap rates começam a cair, ou seja, a rentabilidade volta a ficar menor a partir de 26, significando que o preço dos imóveis está começando a aumentar. Então essa é a interpretação por essa outra ótica desse movimento e do time lag que a gente espera para os próximos 3 anos. Isso para a gente que investe no mercado imobiliário americano, nós que somos profissionais, é uma grande janela de oportunidade. Por quê? Porque a gente teve aí anos difíceis, anos com poucos negócios viáveis, em que o retorno que o imóvel dava, o retorno não alavancado, era menor do que o custo do financiamento. Ou seja, você tinha uma alavancagem negativa, você perdia dinheiro ao financiar o imóvel. Então, esse foi um período bem complicado para a gente fazer investimentos, especialmente em imóveis operacionais, porque o custo do financiamento era maior do que o retorno do imóvel. O que vai acontecer, segundo as nossas projeções, segundo a nossa leitura do mercado, para os próximos 2, 3 anos? É a inversão novamente dessa situação. Quando os juros das propriedades, os juros para financiar as propriedades vão começar a cair em 24, mas os cap rates vão demorar mais cerca de 1 ano e meio, 2 anos para começar a cair. Isso vai gerar novamente um spread positivo, ou seja, a rentabilidade que o imóvel te paga é maior do que o teu custo de financiamento, vai tornar o financiamento interessante novamente, ou seja, uma alavancagem positiva que a gente chama, isso vai gerar novas oportunidades de aquisição. Isso combinado com o fato de vários imóveis precisarem ser vendidos por causa do fim dos financiamentos dele, isso vai ser uma combinação bastante interessante, porque ao mesmo tempo que a gente vai ter um impulso do mercado que precisa vender, precisa sair do negócio para quitar o seu financiamento, ou seja, aquisições mais oportunísticas, a gente também vai ter um impulso pelo lado do financiamento vantajoso, da alavancagem positiva. E isso a gente espera que aconteça a partir de 24 até 26, justamente por causa dessa diferença do tempo em que as taxas de juros começam a cair, a partir de 24, e o tempo que o cap rate começa a cair, a partir de 26. Essa, então, é uma janela bem interessante para quem gosta de investir no mercado imobiliário americano e para quem está com disponibilidade e liquidez para entrar nessas aquisições oportunísticas.